Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele Victor e hoje eu venho com a segunda e última parte do nosso unicórnio. Nessa parte a gente vai estar trabalhando aqui a crina, a cauda e as asas, tá? Do nosso unicórnio. E fazendo a montagem, tá? Dele aqui nessa aula. Então, fica com a gente até o final, tá? Para concluir o teu unicórnio, tá? Se gostar do vídeo, deixa um like aqui para ajudar no crescimento do canal. Se você não é inscrito aqui no Artesania e gostou do nosso canal, vem aqui embaixo no vídeo, tá? Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de tudo que rolar aqui no canal, certo? E se quiser seguir a gente também por outras redes sociais, tem o nosso Instagram, o Artesania. Então, vem aqui embaixo, tá? No vídeo, na descrição, vai estar lá o link do nosso Instagram. Clica lá e já vai direto para o Instagram, onde tem várias receitas gratuitas para vocês, tá certo? Lista de material também fica aqui na descrição do vídeo, tá? E se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa nos comentários, certo? E se possível não pular nenhum comercial, agradeço muito a vocês, que é ele que ajuda a manter o canal do Artes em Linha, tá certo? Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, meninas, vamos agora trabalhar essa crina, tá? Eu vou iniciar ela com vocês e mostrar o passo a passo. É bem simplesinho de fazer, tá? Então, para fazer essa crina, vamos precisar aqui de 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 a corrente. Agora, eu vou trabalhar pulando a primeira corrente e vindo aqui para a segunda, 2 pontos baixos. No ponto seguinte, na corrente seguinte, mais 2 pontos baixos. E assim, vou trabalhar por toda carreirinha, fazendo um aumento para cada correntinha de base. Vai ser um total de 20 aumentos, tá? E vai ficar com 40 pontos. Então, vou fazer aqui os meus aumentos e volto para continuar. Concluí aqui a minha primeira carreira, vou dar início agora à minha segunda carreira, tá? Fiquei aqui com 40 pontos. Vou subir aqui 3, tá? Corrente. Vou dar uma laçadinha aqui no meu primeiro ponto. Vou trabalhar 2 pontos altos. Com a corrente, fica 3. No ponto seguinte, 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos alto. E assim, vou trabalhar por toda a carreirinha, fazendo 3 pontos altos para cada ponto de base. Então, vai ser uma repetição de 40 vezes, 3 pontos baixos no mesmo espaço, tá? No caso, 40 vezes um aumento triplo, né? São 3 pontos. Vai ficar um total aqui de 120 pontos. Então, eu vou aqui fazer 3 correntes, como se tivesse finalizado a minha carreira, né? Para não ter que ir até o final, né? Que eu já tenho uma crina aqui. Chegou no final, concluiu essa carreira todinha. Chegou aqui no final, você vai subir 3 correntes. Vai virar o trabalho. Vai dar uma laçada no primeiro ponto. Faz um ponto alto. Aqui ficou com um aumento, né? Dá uma laçada no ponto seguinte. Um ponto alto. Dá uma laçada no ponto seguinte e um aumento. Dá uma laçada no ponto seguinte e um ponto alto.
E a gente vai trabalhar assim até o final. São 60 repetições de um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Vai até o final, tá? Fazendo um aumento e um ponto, aumento e um ponto. São 60 repetições, tá? De um aumento e um ponto. E vai ficar assim a nossa crina, bem godê. Quando concluir a terceira carreira, que é a última, que é essa que eu expliquei para vocês agora, vocês vão arrematar o fio normal, ó. Tá vendo que eu arrematei aqui o fio normal? Vai prender o fio aqui embaixo, ó. Nessa parte aqui de baixo. E vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, no caso, 20 pontos baixos. Para ficar mais bonitinho o acabamento. E assim, finalizamos a nossa crina. Agora, vamos trabalhar a cauda. Meninas, vamos começar agora aqui, tá? A cauda do nosso unicórnio. Fiz aqui 16 correntes. Pulo a primeira na segunda, vou trabalhar 2 pontos baixos. Na terceira, 2 pontos baixos. Na quarta, 2 pontos baixos. E vou trabalhar assim por toda a minha carreirinha, fazendo 2 pontos baixos para cada correntinha. Então, são 15 repetições de aumentos, né? Que esses 2 pontos baixos é o que vale ao aumento. Então, vou fazer aqui, né? Concluir essa minha carreirinha e volto para continuar. Concluí aqui a minha carreirinha, ó, já vai ficando o cachinho, tá? Vou, a partir daqui mesmo, fazer mais 16 correntes, não arremata o fio não, tá? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pulo primeiro, no segundo trabalho um aumento. No terceiro também, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro, tá? Trabalhar 15 aumentos. Então, meninas, vou repetir esse processo aqui, tá? Por mais uma vez. Vai ser três cachinhos desse, né, pra crina. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer mais 16 corrente, pulo uma e trabalho 15 aumento. Então, vou terminar essa, vou fazer o outro cacho, que é do mesmo jeito dessa daqui, e volto para continuar com vocês. Concluí aqui, meninas, agora eu vou arrematar o fio. Não precisa ser muito grande não, porque a gente vai costurar, mas não tanto, tá? Prendo aqui. Vou pegar aqui a agulha. Passo o fio aqui, ó. E agora é só fazer assim, ó. Dobro aqui e dobro aqui. E passo um pontinho pelos três. Assim, não precisa costurar um a um. Aqui eu já faço a costura já dos três e fica bem bonitinho. Mais uma dica aí. Esse jeito aqui, vocês podem fazer também os cabelinhos das bonecas, tá? E ficou pronta a cauda do nosso unicórnio. Então, meninas, agora eu vou iniciar a asa, tá? Do nosso unicórnio. Vou trabalhar aqui 6 correntes para iniciar a nossa asinha. 4, 5, 6. Vou pular a primeira, na segunda, vou trabalhar um ponto baixo. 2, 3 e 4. Na minha última corrente, vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. E no primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. No segundo ponto,
um ponto baixo. No terceiro, um aumento. A gente pula o ponto baixíssimo, tá? Não trabalha em cima dele, não. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. E trabalhar agora uma, duas, três, 4 correntes. Viro o meu trabalho, pulo a primeira corrente na segunda. Eu trabalho um ponto baixo, na terceira um ponto baixo, na quarta um ponto baixo e fiquei aqui com 3 pontos. Vou trabalhar agora aqui mais um ponto baixo aqui, né? E no aumento, um aumento. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos baixos e um aumento. E vou finalizar a carreira com 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Faço aqui uma corrente, viro meu trabalho, não trabalho no ponto baixíssimo, tá? Trabalho no ponto baixo. Trabalho 1, 2 pontos baixos, um aumento. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vou 1, 2, 3, 4. Fazer 4 correntes. Viro o trabalho. Pulo a primeira na segunda, trabalho um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. E na quarta, um ponto baixo. Cheguei agora na partezinha aqui. Agora, eu vou trabalhar mais 5 pontos. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Vou trabalhar um aumento. 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo. E finalizamos a nossa asinha. É bem simples e rápido de fazer. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa lateral aqui o acabamento, fazendo um ponto baixo. Na próxima carreira, um ponto baixo. Na próxima carreira, um ponto baixo. E na correntinha, na última, um ponto baixo. E terminamos a nossa asinha. Agora, é só rematar o fio, pedacinho para costura. E prender aqui. E ficou pronta a nossa asinha. Então, meninas, já tô com todas as peças prontas, tá? Já fiz todo um lado aqui. E vou marcar o outro e explicar como é que faz a costura de cada um. Já costurei o focinho, mas o focinho, a costura é igual a da orelhinha, tá? É bem simplesinho. Primeiro, antes de começar, eu já vou fazer aqui o bordado do olhinho, tá? Mesmo que ele seja branco, mas eu faço o cantinho do olho. Então, eu vou vir aqui com a agulha e o fio barroco branco. Vou introduzir aqui, sair aqui embaixo do olhinho, ó. Eu já dei um nozinho aqui na ponta do fio. E venho aqui na parte de cima do olhinho. E trabalho aqui a primeira lateral. Eu saí aqui para não ter que vir direto para cá, porque a minha agulha é muito pequena. Então, volto aqui no mesmo espaço, venho aqui do outro lado. E já saio
aqui. Agora, eu venho aqui embaixo, tá? E vou sair dentro do focinho, porque eu vou aproveitar a embalagem e já fazer o desenhozinho do focinho. Não puxa muito, tá? E agora, vou fazer o narizinho. Eu vou tentar fazer um X aqui, ó. Vou vir aqui, ó, entre a primeira e a segunda. Deixa eu voltar aqui, ó, pra esse ponto aqui, ó. Vocês tentam fazer um xizinho, tá? Deixa eu vir aqui pro outro lado. Ó, tipo assim, tá? Então, vocês fazem do jeito que achar melhor. Deixa eu fazer no outro lado. Fica melhor você vir pra cá mesmo, no meio do ponto. Pronto, ficou um xizinho, tá? Agora, eu vou arrematar. Dou um nozinho, volto pelo mesmo espaço e saio em qualquer parte da cabeça. O mais longe possível que vocês puderem, tá? Porque pra ficar um fio bem longo. E não correr o risco, tá? Depois eu arremato esse fio de ficar saindo. Terminamos a parte branca. Fiz aqui um cílio. Agora eu vou fazer o outro. Vou vir aqui, ó, no início. Daqui venho bem no pezinho aqui. Do ponto. Eu vou sair... Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra mostrar. Eu não vou sair aqui porque vai ficar ruim pra sair. Então, eu vou sair nesse ponto aqui de cima, que eu vou ter que usar ele mesmo, tá? Pra fazer o primeiro cílio, né? Ó. Volto aqui pro início, tá? E venho aqui pro meio. Tinha que voltar mesmo aqui. E volto aqui de novo pro início, ó. Sai em qualquer parte da cabeça pra dar um nozinho. Se vocês tiverem um fio mais fino que amigurumi, tipo Anne, podem usar, tá? Que eu acho que com o fio mais fino vai ficar mais bonitinho, que o meu acabou. Então, eu fiz com amigurumi. Mas se tiverem Anne, fica também muito bonito. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, vocês sempre me perguntam nos comentários, posso trabalhar com fio amigurumi? Posso trabalhar com fio charme? Com Anne? Esses amigurumi vocês podem trabalhar com qualquer linha, tá, meninas? Qualquer linha. A diferença vai ser no tamanho, mas vai ficar bonito também. Então, deu um nozinho aqui, ó. Vou sair aqui em qualquer parte da cabeça. Depois eu arremato o fio. Gosto de arrematar tudo de uma vez. Pronto. Ficou pronto o bordadozinho do rosto. Agora, eu vou começar as marcações com vocês e como fazer a costura das outras peças. Então, meninas, já coloquei aqui meu bracinho na posição, tá? Eu fiz mais ou menos pelo olhômetro a medida aqui, ó. Pra ficar igual ao outro bracinho. Vocês também podem fazer assim, ó. Tá? Ou
assim, ó, junto os dois bracinhos reto com o olho e ver se eles ficam mais ou menos reto, tá bom? Essas três formas. Eu gosto de costurar de baixo, não de cima para baixo. Então, eu vou começar a costurar daqui pra cá. Então, eu vou começar na primeira carreira do corpinho. Deixa eu soltar. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto do corpinho. Aí, venho. Deixa eu tirar aqui o marcador. No bracinho, ó. Passo o fio no ponto de um lado pro outro. Deixa eu virar aqui que bati com o braço. Eu não gosto de gravar pra vocês costurando porque eu rodo muito o boneco na hora que eu tô costurando. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto seguinte do corpinho e no bracinho. Aí, você sempre dá uma olhadinha se tá realmente no cantinho certo, tá? O bracinho e a perninha costurada do mesmo jeito, tá? Juntando as duas partes. Deixa eu ver novamente. Tá ok. Deixa eu ver se é a última carreira. É isso mesmo. Agora, eu vou vir aqui no ponto seguinte e finalizar. Aperta bem. E dá um nozinho. Volta aqui pelo mesmo espaço onde você fez outro nozinho, sai aqui em qualquer parte do corpinho e pronto. Bracinho no lugar. A perninha, vamos colocar lá no lugar. Como eu já mostrei pra vocês como é que faz a costura, eu vou fazer a costura da perninha sem gravata. Eu coloco bem juntinho mesmo do braço, ó. Vocês podem olhar aqui. Aqui ele ficou meio separadinho, mas aqui vai ficar do mesmo jeito, tá? Quando você costurar, ele fica do mesmo jeito. Eu fiz aqui a última costura nessa carreira, então, começa a outra costura nessa outra carreira aqui, tá? Mas vocês colocam bem juntinho assim, na hora de costurar. Tem que ser reto. Com o bracinho, igual foi aqui, ó. Tá? Vou fazer a costura dessa perninha e já volto. Então, meninas, coloquei aqui a orelhinha, tá? Já marquei ela. Segui a reta, né? Do final e do início da orelhinha. Vocês contam 1, 2, 3 na quarta carreira, que começa a fazer, colocar, né? A pregar. Do mesmo jeito aqui, 1, 2, 3 na quarta que começa a costurar, tá? Vocês colocam reto assim, pra ficar igual. E olhar de frente também, que às vezes fica reto aqui, mas de frente fica um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Então, vou vir aqui, ó, já coloquei a agulha e vou trabalhar da seguinte forma. Do mesmo jeito que eu fizer a costura aqui, é a mesma costura do focinho, tá? Então, vou introduzir, deixa eu ver aqui se tá... Tá. Introduzir a agulha aqui. Eu jogo ela um pouquinho pra frente, ó. Aí, aqui é o ponto, né? Que a gente
saiu com fio. Esse aqui é o ponto seguinte. No próximo é que eu vou introduzir essa agulha que saiu com esse fio aqui. No caso aqui, eu pulei uma casa, né? Aí, eu vou fazer o quê? Deixa eu baixar aqui. Vou voltar pra casa que eu pulei. Jogo o fio lá pra frente. Aí, faço o quê? Esse aqui foi o fio que eu prendi. Vou pular esse no próximo. Saio com a agulha. Volto pro que eu pulei. Conto 1, 2, 3. Aqui na quarta carreira. Saio com o meu fio. Um pouquinho aqui na frente, ó. Porque a gente vai pular um ponto, ó. Aí, pulo. Deixa eu subir um pouquinho aqui, que ele vai ter que ficar em pé um pouquinho. Pulo esse ponto. No próximo. Deixa eu colocar o fio mais pra frente um pouquinho. Aqui, pulo esse no próximo. Saio com o fio. Volto pro ponto que pulei. E agora sim. Venho mais por aqui pra frente. Desse mesmo jeitinho, a gente vai fazer com... Ó, pulo esse aqui do meio, né? Agora, volto pra ele. E sai um pouquinho na frente. O focinho é costurado do mesmo jeito, tá? Vou concluir essa costura e já volto. Pronto, concluí, já saí com o fio aqui. Agora, vou colocar a asinha, tá? Vou marcar ela aqui, tá? E é só costurar igual a gente fez com os bracinhos. Então, eu vou fazer a costura da asinha, tá? E do rabinho, que é a mesma coisa. E volto pra marcar com vocês a crina, tá bom? Então, meninas, as asinhas já estão no lugar, tá? O rabinho também. É a mesma costura que a gente fez na perninha, tá? Agora, eu vou colocar a crina na posição, tá? A cauda eu costurei na carreira 5, contando de baixo pra cima, tá? Vou colocar a crina aqui na posição. Eu coloco a primeira parte aqui, ó, no miolinho. Tá um pouquinho mais pra frente, porque vai ficar melhor pra costurar. Vou prender aqui. A costura é a mesma coisa, tá? Da asinha, do bracinho, entendeu? Coloquei aqui, centraliza bem. E coloca o outro alfinete. Aí, vocês costuram fazendo uma reta. Deixa eu ver se tá retinho mesmo. Deixa eu colocar aqui mais alfinete para não sair da reta. Vou fazer aqui os primeiros pontos com vocês e vocês continuam
Deixa eu baixar um pouquinho, tirar esse aqui. Vou vir aqui, ó, no ponto. Passo pela cabeça e pelo ponto baixo. Esse primeiro eu vou voltar aqui, né? A partir do segundo é um ponto para cada ponto. Vai ficar bem presozinho essa parte aqui do início. Aí, já vou aqui, ó. Na carreira seguinte, pegou a asinha aqui. Na carreira seguinte e no ponto seguinte. E assim eu vou fazendo por toda a crina, tentando seguir uma reta para não ficar troncho, tá? Até chegar aqui no último ponto. Quando eu chegar aqui, eu volto para continuar. Finalizei aqui, meninas, a crina, olha como ficou linda, bem cheia, tá? Agora, vou colocar o chifrezinho. Vocês coloquem um pouquinho de enchimento, eu até esqueci de colocar no meu. Vou colocar aqui com vocês, tá? Só um pouquinho para não ficar tão seco, né? A costura do chifre é do mesmo jeito do focinho e das orelhas, tá? É contornando. Eu vou só colocar no lugar e vou fazer a costura por fora, que fica muito ruim fazer gravando. Então, a parte que tá os aumentos, lembra que a gente fez os aumentos aqui? Fica pra trás. Você centraliza aqui, ó. Bem próxima à crina. Coloca aqui, ó. E agora é só costurar. Então, eu vou fazer aqui a costura do meu. E volto pra continuar. Então, meninas, concluí aqui, tá? O chifre já tem no lugar. Agora, eu vou passar um pouquinho de blush aqui, tá? Vou pegar aqui. Se vocês tiverem um pincel mais fino, eu aconselho que seja o mais fino, tá? Pode ser também um cotonete. E assim vocês vão passando até ficar no tom que vocês querem. Eu aconselho que deixe bem escurinho, porque com o tempo ele vai saindo, tá? Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Tô tentando deixar o pincel mais redondinho possível, mas não tem jeito. Vou pegar aqui um cotonete depois e vou consertar aqui. Pra você ter mais ou menos uma base, tá? Eu vou consertar, que esse aqui ficou mais escuro que esse, ficou mais espalhado esse aqui do que esse aqui. Depois eu vou consertar aqui. Então, fiz isso aqui, deu blush, agora eu vou ensinar vocês uma técnica para deixar essas asinhas durinhas. Pode ser com cola branca, cola de escola,
Vocês diluem um pouquinho na água, tá? Passa e deixa secar, ou a cola pano. Passa aqui, ó. Por cima. Ela fica branquinha, mas depois que ela penetrar no crochê, ela vai ficar transparente. Coloquei aqui, aí depois venho com o dedo, ó, pra ela penetrar bem mesmo no tecido. Depois que vocês fizerem isso, não podem mexer, tá? Tem que deixar ela secar pra ela ficar durinha. Vou deixar aqui a minha secar, vou fazer na outra, depois mostro vocês ela prontinha. Então, meninas, concluí aqui o nosso unicórnio, a costura, tá? Ainda tá secando a asinha, tá bom? Olha como ele ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like aqui para ajudar no crescimento do canal, tá? E até a próxima aula.